Tudo bem, gente? Bem. Agora nós vamos para a próxima aula. Vou tentar ser o mais rápido possível. Nós vamos falar sobre as civilizações da Mesopotâmia. O foco dessa aula é a evolução da espécie humana até chegar na civilização, tá? Então a aula que eu vou dar está um pouco diferente do livro aí, para ser mais rápido. Eu peguei esse microfone aqui só para dar um exemplo do que ele falou da constituição geológica da Terra. Por que ela teve essas mudanças? Nós sabemos que a Terra gira dessa forma, né? Em torno do Sol. Mas no livro A Gênese de Kardec, no último capítulo, tem um capítulo que chama Sinais dos Tempos. Tem um espírito de um astrônomo famoso francês que passa algumas informações ali, que, por exemplo, a Terra, ela faz um movimento assim, ó. Só que ele é tão lento que a ciência ainda não consegue medir esse movimento. E é esse movimento que é no eixo da Terra. Imagina que aqui é o eixo e a Terra está aqui. Esse movimento no eixo da Terra muito lento é que faz essas mudanças na constituição geológica da Terra. Então, a espiritualidade já sabe aonde vai afundar, aonde vai levantar. O que eles fazem? Faz com que certos espíritos reencarnem naquela região para desenvolver, e aqueles espíritos que necessitam desencarnar, um grupo muito grande, faz reencarnarem em uma outra região para ter esses expurgos que acontecem, né? Esses afundamentos, essas coisas que foi relatada pelo Roosevelt. Tudo bem? Recapitulando, nós vimos que iniciou aqui, né? Nesse mais bonitinho. Foi se desenvolvendo até chegar lá na nossa espécie, que é a última. Então ali é a quinta raça mãe que ele falou. Então nós passamos por essa aqui. Aqui já considera que o espírito humano já começou a reencarnar nessa espécie ainda animal. Então os capelinos, quando chegaram aqui na Terra, chegaram a reencarnar aqui. Como o espírito deles, eles em espíritos eram extremamente avançados, como nós somos hoje. Imagine pegar todos nós aqui hoje, desencarnamos e vamos reencarnar num chimpanzé. Um exemplo, tá? Nós seremos chimpanzés avançados. Só que reencarnando, vai modificando o corpo, até chegar na estrutura do perispírito, que foi naquela raça. Hoje, o Espiritismo diz que nós vamos evoluir para uma sexta raça. Por que isso vai acontecer? Porque espíritos mais evoluídos que não estão se adaptando ao seu planeta, lá está passando de regeneração para planeta feliz. Os que não estão se adaptando lá estão vindo para a Terra. Como eles são muito mais avançados que nós, eles reencarnam nesse corpo, e esse corpo vai se aproximar do perispírito que eles vieram de lá. Ok? Por isso que algumas crianças já nascem com... Tem gente que acha feio, né? Falar a cabeça maior, essa região aqui maior, porque precisa de um cérebro maior, mais desenvolvido. Tudo bem até aí? Se for falar que eles não estão se adaptando, seria igual o Portugal que mandou para cá o que não prestava lá? É mais ou menos isso, mas no mundo espiritual, de um planeta para outro, entendeu? É mais ou menos isso mesmo. Só que a diferença é que eles mandaram para cá para se livrar. Lá eles mandam para cá para desenvolver aqui. Eles acabaram desenvolvendo aqui mesmo, né? As Américas se desenvolveram graças
aos portugueses, ingleses, espanhóis. Eu li só um pouco, assim, as crianças índigo tem a ver com o espiritismo? Não, as crianças índigos têm a ver com esse povo que está vindo reencarnar. O que é crianças índigos? Alguém sabe? Crianças índigos, cristais. Na década de 70, uma americana, através de fotografia, fotocópia, conseguiu identificar a aura. A aura é uma energia que nós temos ao redor do nosso corpo, que tem a ver com o espírito. E o ser humano normal tem uma aura opaca e tal, e eles começaram a perceber que algumas crianças tinham uma aura azulada. E elas eram diferentes, mais inteligentes, mais intuitivas. Depois perceberam umas com as auras cristalinas, como se fossem prateadas. Eram mais evoluídas ainda. Aí bateu com as informações de Kardec, com essa transição planetária, que mais ou menos no final do século XX começaria a ter migrações de espíritos para cá. Iam sair os que não estão conseguindo acompanhar a evolução, e iam vir outros para impulsionar para frente. Tudo bem? Mas ela vai entrar no contexto do, por exemplo, se alguém quer estudar, ela entra no contexto de estudos do kardecismo ou não? Essas crianças? Não. O mundo vai mudar, não tem a ver com a religião, vai ter a ver com o espírito vai desenvolver. Kardec fala que o espiritismo não é a religião do futuro. A gente acha que nosso espiritismo é tão bom que vai ser a religião que vai dominar o mundo. Não é. Mas o espiritismo é o futuro das religiões. Então, a reencarnação, a evolução, ação e reação, esses conceitos que nós temos hoje, isso vai ser amplamente divulgado. Isso vai ser leis que vão ser explicadas nas escolas, em casa, com seus filhos. Essa diferença entre encarnado e desencarnado vai diminuindo a ponto de ser uma coisa natural, normal. Meu pai desencarnou, está aqui do meu lado, vou estar sentindo, percebendo, e vai ser normal. Entendeu? Daqui talvez 1000 anos, não sei. Ok? Elo perdido. Nós podemos estudar, por exemplo, nós temos a filosofia kardecista, mas cabe a nós também querer estudar outras coisas. Sim, claro. Tem essa liberdade. Quanto mais a gente conhece, melhor é. Pode estudar budismo, a religião muçulmana, as próprias teologia dos evangélicos, dos católicos. Quanto mais a gente sabe, melhor é. Nunca conhecimento demais fez mal. Elo perdido, foi falado, né? Que a ciência não encontrou o elo perdido. Isso aqui, uma revista publicada lá em 2004. Acho que é isso mesmo, tá apagado. 2009. Aquilo ali é um esqueleto de um animal, de um macaquinho. Qual a diferença desse macaco dos demais? Os pés dos macacos comuns são igual mãos, vocês já viram, né? Por isso que eles andam com as pernas arqueadas e com o braço, porque eles não conseguem se equilibrar por causa dos pés. Esse tinha o pé reto. O mesmo formato, pé com mão, só que era reto, chato. Não tinha curvatura na coluna e nem braços alongados. Então concluiu que esse espécie andava em pé, como nós. Então eles acreditam que é a transição. Só que foi encontrado vários em vários locais. Então parece que a espiritualidade, quando libera uma informação, ela libera de uma vez. Então começou a aparecer esses em todos os continentes. Então saiu aquela ideia de que o ser humano veio de uma espécie animal para que os animais, os símios, os macacos, os chimpanzés vieram de várias espécies em comum. Então nós temos ancestrais em comum, mas o corpo humano, físico, veio de um animal, porque ele não pode ter surgido do nada.
nem da terra, como diz a Bíblia. Essa alusão de que Deus pegou do barro, porque foi a própria terra que gerou esse... A matéria? A própria matéria da terra, isso transformou, foi transformando os animais e gerou. Isso acontece até hoje. Os animais estão evoluindo, todos nós. É que a gente quer ver o animal evoluir na nossa geração, né? Mas não é, isso é um processo lento, devagar. Os pássaros estão ficando mais inteligentes, os animais domésticos, isso faz parte da evolução. Né? Quem vem ver os cães hoje é muito diferente de 20, 30 anos atrás. Então aqui fala alguma coisa. Não vou ler porque vai demorar muito. Está aqui. Digitalmente eles fizeram como seria aquela espécie. Não tem nada, né? Deram o nome para essa primeira espécie de Lucy. Já ouviram falar, né? Olha o namoradinho dela aí. Uai, não falei? Dava pra encarar? É um patrão assim, ó. Quem já viu o macaquinho abraçando o outro? Tem cada coisa aí que uma maquiagem fica. Vira modelo, né? Adão e Eva. Poderíamos considerar essa espécie como Adão e Eva. Então foi assim que surgiu. Aquela figura linda, maravilhosa, cabelos doidos. Assim como Pegar Jesus. no máximo e colocar isso aí no meio. Depois daquele período, foi se perdendo os pelos, desenvolvendo a inteligência, aí começaram a se fixar em cavernas. Eles viviam ao relento, começaram a se fixar em cavernas, desenvolver o fogo, fazer o próprio fogo. E foram se reunindo. Por quê? Porque a inteligência foi mostrando que eu sozinho não vivo muito. Eu vou morrer fácil. Se eu estiver num grupo, a gente é mais forte. Então eles foram se reunindo em grupo. Aprenderam a se aquecer, a se cobrir, se vestir. Criar ferramentas rudimentares com madeira, com ossos. E assim foram. O Steiner, ele traz um detalhe, porque para mim fez toda a diferença, que eu consegui entender isso aí através de uma explicação que Steiner deu. De que, na verdade, o espírito humano já esteve aqui desde o início desse planeta Terra. Depois, quando nós passamos por diversas fases, e depois, quando os capelinos vieram, nós recebemos uma coisa que nós não tínhamos, que era o corpo mental. A gente não tinha corpo mental. Com o corpo mental foi que nosso rosto, o pelo se recolheu, nossa mão se tornou mais diferenciada, o pelo desapareceu. Então, vamos fazer uma ressalva. Isso é importante. O corpo mental, ele é material ou espiritual? Ele faz parte do perispírito. Vocês vão aprender isso no curso de médiuns. Nós temos 7 corpos mais importantes. O corpo mental é um deles. Eles já existiam. Porque haviam espíritos aqui que cuidavam do desenvolvimento da Terra. Certo? Mesmo antes da vinda dos capelinos, haviam espíritos superiores aqui cuidando dos animais, do desenvolvimento da Terra. Então, eles tinham corpo mental. Não havia uma espécie física para receber um encarne desses espíritos. Então, o que eles vão fazer? Vão esperando o tempo chegar lá na Lucy. Quando aquela espécie chegou, falou, bom, aqui já dá para a gente reencarnar espíritos com corpo mental, ou com corpo mental superior, para poder desenvolver a espécie. Então, professor não, Alex, os espíritos capelinos na linha do tempo, antes de Cristo, depois de Cristo, qual foi a época? Aqui, ó, no início das cavernas. Lá no... Assim que sumiram os dinossauros, outra coisa, a gente está falando de Bíblia e tal, a Bíblia não fala de dinossauro. Hoje tem alguns pastores que dão algumas teorias, principalmente os pastores que têm formação de história, de
geologia. Tem muita gente que pergunta, pastor, por que não tem os dinossauros na Bíblia? Aí eles dão um monte de desculpa. Mas os dinossauros existiram, por que a espécie humana não coabitou com os dinossauros? Existem algumas informações que os dinossauros eram um laboratório para essas espécies, porque eles eram grandes, então a espiritualidade usaram essas espécies como laboratório para poder desenvolver as próximas espécies que habitariam o planeta. Então, por isso que eles eram muito resistentes. Quando chegaram no produto final, falou, tá bom, vamos agora tirar eles daqui e vamos trazer os descendentes deles. E se não tivessem feito esses testes todos dos dinossauros, a gente não ia ter petróleo hoje. Também. Porque a Terra também foi mudando, a questão de temperatura, o ar era diferente, então por isso tudo isso faz parte do planejamento. A gente gosta de falar muito em Deus. Para mim, Deus ele cria apenas dois elementos, o elemento material e o espiritual. Quem faz o resto são os espíritos. Então, ele passou um slide aqui bem rápido, Jesus como governador da terra. Antes eu achava chato ver o nosso irmão evangélico, os companheiros católicos falar que Jesus era Deus. Eu falei, não, Jesus não é Deus, não tem nada a ver. Hoje eu entendo. Jesus criou a terra. Ele pegou o elemento espiritual, o elemento material, junto com uma equipe muito grande, o Carlão falou isso lá no início, e eles elaboraram, não foi uma coisa simples. Foi uma elaboração, muito estudo e tal, criaram o planeta Terra. Fizeram com que as massas se atraíssem e tal. Hoje tem vários vídeos que mostram a formação da Terra acelerada. Assim. Assistam que vocês vão entender como se formou, os elementos se juntando. Pode falar. Eu acho que, pelo menos para mim, como fez diferença para mim, isso faria diferença para todo mundo. Entender direitinho essa coisa dos deuses, porque aí você vai entender como as coisas se concatenam. Precisamos entender que deuses somos todos nós. Isso. Somos diferentes do Cristo, porque o Cristo não fez encarnação igual a nós, o processo dele foi diferente. Isso que a gente precisa entender. O Cristo, ele não passou por esse processo nosso, porque ele veio de lá, da casa do Pai, para nos resgatar. Essa é a diferença. Um adendo, tá? Ele passou assim, não aqui. Mas Jesus foi criado como nós. Ele nunca teve essas encarnações que nós tivemos. Aqui, mas ele teve no mundo como Eu nós. acho que esse detalhe, eu acho que ele não precisa se apegar a isso. É entender Então, que presta ele está atenção. acima de nós. Vamos entender, se Deus tivesse criado Jesus como ele é, Jesus teria um privilégio a mais que nós, certo? Se Deus é justo, vamos ter aula sobre Jesus e vai ser falado isso. Mas a doutrina espírita ensina que Jesus passou pelo mesmo processo que nós. Não na Terra. Que nós éramos como ele. Isso. Chegaríamos onde ele chegou. Ele já passou pelos três reinos, como mineral, vegetal e animal. Reencarnou em um planeta que já foi destruído há centenas de milhares de anos e se tornou um espírito puro. Quando ele se tornou um espírito puro, ele fez parte de uma equipe que é chamada de co-criadores e eles passam a criar. Esse é o nosso destino. Um dia chegaremos lá também. E uma coisa, a gente precisa aceitar. E eu vejo que tem gente que tem dificuldade de aceitar isso. Ele disse, vós sois Deus. Ele não disse que você vai se tornar. Ele disse, vós sois Deus. A questão é que nós temos a personalidade que abafa essa nossa capacidade. Faz parte da Isso nossa nós vamos evolução. entender. Faz Aceitar. parte. Nós somos deuses. Agora só para explicar, para todo mundo já para mim mesmo. O kardecismo ele é monoteísta, certo? Sim. Vínculo familiar. Saíram de lá de dentro das cavernas e começaram a ter sentimentos pelos filhos, pela companheira, não tinha casamento naquela época, mas começou a sentir aquela necessidade. Bom, essa aqui está mais próxima de mim, eu gosto dela, essa tem mais pelo embaixo do braço do que a outra, essa tem mais pelo no peito que a outra. As preferências e as afinidades começaram a surgir.
começaram a se reunir em grupos. Então, uma família aqui, outra família ali, outra família ali. O que é isso? A lembrança lá dos capelinos, olha, tá voltando aquele sentimento, porque eles vieram primeiro com aquela raiva toda, né? Foram expulsos. Imagina mandar todo aquele povo de Brasília para um planeta primitivo. Nossa Senhora! Então aí vai chegar uma hora que eles vão lembrar, puxa, eu tinha uma mãe, eu tinha um pai, eu tinha filhos. Aí começa a se reunir. Começam, a parar de ir, de ficar viajando os lugares. Acabou a comida aqui, vamos para outra. Então eles foram aprendendo a se fixar, a formar grupos maiores, a caçar em grupo animais maiores que dava para dividir com todo mundo, usar a pele, fazer cabanas com a pele, roupas. Eles aprenderam a desenvolver o processo. Sim, começaram a se organizar socialmente. Nós passamos por todas essas fases, tá? Começamos a nos organizar socialmente, fazer nossas casinhas, separar o grupo, as mulheres ficam aqui limpando, porque vocês vão com a gente, morre tudo, porque não consegue correr, não consegue matar ninguém. Então deixa com os homens e vocês cuidam aqui. Hoje em dia as mulheres estão abertas. Mas naquela época era assim, as mulheres cuidavam de limpar a caça, e os homens é que, porque saíam 10 homens para caçar, voltava 8. Por isso essa fúria hoje, né? Tchau. Entendeu? Iam 10, voltava 8. Aqui nós situamos que essa parte na Bíblia aqui é mais ou menos lá para a época que na Bíblia fala de Enoque. Depois vocês vão ver um gráfico legalzinho da árvore genealógica de Adão e de Noé. Quando eles começam a criar roupas, eles já mudam a fase da humanidade? Tudo vai fazendo parte de um processo. Eles começam a domesticar os animais, a usar o animal como ferramenta. Os cães para ajudar na caça, para cuidar de proteger o ambiente familiar. Os animais de abate, eles começam a guardar, começam a fazer cultivo do próprio alimento. Então eles começam a se fixar. Mesopotâmia significa regiões em rios. Então eles percebem que os rios é que gera a vida, é que atrai a vida. Então eles começam a se fixar próximo dos rios e vão crescendo. Porque imagina, o cara está com a mulher, tem 10 filhos. O outro lá, o vizinho, tem mais 10, o outro tem mais 10, vai crescendo, a comunidade vai crescendo. O problema é que eles morrem rápido. Não chegava a 20 anos. Naquela época a 30 sociedade anos. não crescia, porque como eles eram selvagens, se eles se encontrassem, eles se matavam. Sim. Depois que eles aprenderam a viver em sociedade, aí sim, eles começaram a coabitar. Eles não coabitavam com a fêmea. Começa a eles passaram ganância. a sociedade foi crescendo, né? Imagine que nós somos esse grupo aqui, tá? Aí nós vamos no Cearepoá. Vamos sair para caçar, nós tudo aqui. Com nossas lanças, osso, vamos sair para caçar. Aí a gente encontra o grupo do Cearepoá, um grupo menor. Para que caçar? Vamos tomar tudo deles aqui. A gente mata eles, cata a roupa deles, a caça que eles guardaram e assim começaram. Por isso que eles foram se estruturando para se defender. Quanto maior fosse o grupo, mais eles se defendiam, um atacavam outros. Por que isso? Porque, gente, a gente está falando dos capelinos encarnados aqui. Mas haviam os animais que já tinham transitado de animal para ser humano vivendo junto. Então tinha aqueles mais espertos e tinha aqueles mais animalizados, né? Que fazia qualquer coisa. O que os espertos faziam? Utilizavam esses mais animalizados como soldados. Naquela época eu não falava soldados, né? Eram guerreiros para atacar, porque eles iam, morriam e que se dane. Só que esses que eram animais também iam evoluindo. Esse período de reencarnação era rápido, morria Na aqui. verdade, esses animais eram os nossos. Sim, mais com certeza. Ainda somos. Olha lá.
cada vez se desenvolvendo, usando as pedras já para fazer muros, juntando todo mundo para plantar, pescando. Então, olha as galinhas. Vão crescendo, crescendo. O que é isso? É o desenvolvimento da inteligência que eles já tinham. Imagine nós ali naquela época, relembrando vagarosamente como utilizar as ferramentas, como utilizar a própria matéria que está à disposição. Começam a descobrir a metalurgia, né, o derretimento dos metais para fazer armas, fazer ferramenta, utensílios domésticos. E já vai modificando as casas. Olha lá, colocaram uma torre de vigia. Descobrem a linha, né, o linho, o algodão para fazer roupas mais confortáveis do que aquelas peles que deviam ser grossas, duras, machucar todo o corpo. Você me fez lembrar um joguinho que chamava Civilization. Tinha um joguinho assim que você ia evoluindo daquele peso e começava catando frutinha e evoluindo. Agora você imagina esse grupo anterior aqui, que são milhões não, vai, alguns milhares de anos antes daquele grupo que estava no slide anterior. Esse grupo aqui reencarna, desencarna, reencarna, desencarna, evolui para esse. Mas quando eles estão desencarnados, aí já começa a demorar um pouquinho mais para reencarnar. Em vez de 1 ano ou 2, ficam 10 anos. Então eles passam a elaborar mais coisas no mundo espiritual para quando reencarnar trazer. Vai tendo cursos com espíritos mais superiores, tudo isso é definido pela espiritualidade. Quando um grupo espiritual tem condições de ter determinado conhecimento. Por que a gente não tem conhecimento ainda para sair do nosso planeta? Ou nós temos? A gente tá... O ser humano consegue ir para Marte? A gente foi no. Como é que eu posso dizer? Foi no quintal, né? Sei, Foi no quintal ainda. Sabe qual? A gente já tem tecnologia para ir para Marte, até para planetas mais distantes. O que não consegue é o ser humano. O ser humano não consegue ficar sem gravidade, que ele começa a ficar doente, perde a musculatura, então ele não consegue ficar muito tempo. Né? Perde a calcificação. Isso, tem depoimento do astronauta brasileiro, ele ficou pouquíssimo tempo fora. Ele fala que ele tem um monte de doenças porque ele ficou lá. Problema de respiratório, porque altera tudo. Imagina o nosso coração batendo sem a pressão. Tanto que quando ele chega, ele não consegue nem andar, né? Então o pessoal que foi para a Lua, quando voltou, tiveram que ficar quase o ano inteiro fazendo fisioterapia para recuperar a movimentação. Hoje é o ser humano que não consegue ir, é muito frágil. Então eles têm que criar naves que tenha... Como é que eles falam esses filmes de... Teve um experimento que fizeram, eles colocaram umas pessoas numa sala que eles conseguem retirar totalmente o som e as pessoas perdem o equilíbrio. Isso. No espaço também, com isso. vácuo lá. Eu não sei o que fazem, mas tem tanto experimento com a estação espacial, né? Você vai um pouco, volta, você vai, volta, você vai. Então eles têm que descobrir a gravidade artificial. Quando eles conseguirem a gravidade artificial, aí sim conseguem viajar. Por que a espiritualidade não libera esse conhecimento? Porque a gente não tem ainda evolução moral. Que se a gente chegar num planeta habitado, o que vai fazer? Vai fazer igual aquele filme Avatar. Vai querer dizimar toda a população de lá, retirar todo o recurso. Então eles aguardam com que a gente atinja uma evolução moral a ponto de entender o que significa a criação. Não só no nosso planeta, no universo inteiro. Quando a gente tiver essa consciência, aí começa a liberar essas informações. Olha, eu já frequento um pouquinho assim, mas tem muitas Noé. dúvidas aí. Por exemplo, assim, a Lua porque tem as colunas, né? Que é em determinados locais. A Lua seria uma coluna também ou não tem espírito nenhum comprovado assim pelo Tem. Marte tem. Marte é um planeta habitado, mas numa dimensão diferente da nossa. Provavelmente Marte olha para a Terra e vê um planeta morto. Os habitantes de lá. É um planeta morto também. O Sol que nós temos tem diversas dimensões.
Quando o André Luiz chega no nosso lar e ele olha o sol a primeira vez, ele fala, nossa, o sol aqui é diferente. Eu falo, não, é o mesmo sol. Então, Marte... Só que ele vibra numa vibração diferente. Então, Marte é habitado, isso tem vários livros espíritas, psicografado por Chico Xavier, que fala sobre isso. Saturno, Vênus, Júpiter. Tem um livro que fala que Mozart veio de Júpiter para ensinar a música de uma forma diferente. Tem uma entrevista com Mozart falando sobre Júpiter, mas focam lá com essas câmeras aí e não vê nada, vê um planeta gasoso lá, morto, sem nada, não pode ter vida lá. Né, como o Van Gogh, né? E aí depois que morre exaltado, mas o período que ele está aqui tem até denegrido o caráter dele, né? A noção de convivência, né? São pessoas às vezes incompreendidas, né? É isso mesmo. Nosso lar pode ser considerado como um país, de tão grande que ele é. Vocês sabem onde fica nosso lar? Geograficamente seria na região do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, isso. Uma vibração. Você vai para o Rio de Janeiro de dia, de noite, e você olha para cima e não vê nada, mas está lá. Eles falam que lá tem árvore, tem água, tem comida, tem mato, tem tudo. E é difícil vir de lá para cá, de ir daqui para lá. São sintonias, vibrações diferentes. Isso faz com que a espiritualidade, servindo das leis que Deus colocou para que os seres evoluam, faça com que a gente evolua em vários níveis. A gente fala de umbral. Regiões inferiores que estão abaixo da superfície da Terra, umbrais pesados. Nossa, está sofrendo, mas está evoluindo. É um nível diferente do nosso, onde há evolução também. Pelo sofrimento, pela dor, para a maioria, mas para alguns não. Estão lá muito bem, graças a Deus. Até o mal hoje em dia na Terra, ele é necessário para evoluir o bem. Essa semana eu e a Sandra minha esposa, para quem não sabe, fomos para o centro, né? Fui comprar peça para minha moto, aí eles acabaram com o foco da Cracolândia e eles acabaram para algumas regiões separadas, né? Igual o dilúvio lá, que mostrou. Veio o cataclisma lá na borracha e saiu os grupos separando. Que eu te mostrei, eu falei assim, você está vendo alguém triste ali? Todo mundo feliz, brincando, fumando sua pedra, sei lá o que está fazendo. Mas para nós, olha aquilo, nossa, que tristeza, que miséria. Eles estão todos felizes lá. Assim, lembrando. Se conversando o dia inteiro? É. Aqui já começa a escrita. As construções lá atrás, querendo imitar, né, a montanha, sei lá, tem gente que fala que as pirâmides é por causa de disco voador. Eu não desacredito, tá? Não afirmo, mas também não contesto. O disco voador tem uma teoria que fala que os Anunnakis que criaram os homens, que admitiram. Isso daí foi tirado de uma pedra lá da Suméria, né? Uma civilização que foi descoberta recentemente, mas foi mal interpretada essa pedra aí que deu essa ideia. Tem uma outra tradução que dá um outro caráter bem diferente. A gente precisa manter uma vertente, porque se fosse metendo isso aí, você não acaba mais. Eu ia uma menina desse negócio. Mas é interessante, porque eu gosto de estudar essas coisas, tanto ufologia como arqueologia. Essa teoria dos guardiões, isso. Mas tem uma coisa interessante, tem desenhos que eles fizeram dessa forma aqui, ó, só que em pedras grandes de argila,
E tem umas coisas que é muito parecido com um avião, com um helicóptero. Tem gente que, por exemplo, que fala que já houve civilizações na Terra superior à nossa. Imagine que, por exemplo, aconteça uma guerra atômica. Começa a jogar bomba atômica para todo lado, isso aqui tudo vira pó, vai ter que começar de novo. E quem vir daqui, sei lá, 10 milhões de anos vai achar que a Terra não tinha Mas nada. eu acho que essa ideia a gente não pode desenvolver, porque você acaba fugindo do daquele tô falando uma teoria. que você se vira, né? Aí começam então a fazer pequenas cidades fechadas para se defender, sempre com rios em volta. Chega um grupo lá e fala, ixi, como é que a gente vai chegar lá? E o interessante é que é as guerras que desenvolvem. O cara chega, como é que eu vou chegar lá? Se a gente jogar umas coisas que joga bola de fogo para lá, aí a mente desse povo que vai sair daqui já querendo destruir o nosso planeta, vai para lá e fala, vamos destruir lá também. Aí começa a lembrar de como fazer catapulta de armas, aquelas armas que lançam flechas enormes que derrubam muro e tudo. Só que eles fazem armas pesadas e aí o outro grupo aprende a fazer muros mais reforçados. E assim vamos desenvolvendo. E o que desenvolve é isso. O medo dos outros, então a gente vai criando estrutura para se defender e dentro do nosso muro a gente vai se desenvolvendo. É o medo do diferente, né? Também. E a gente vai começando a iniciar as civilizações. A Suméria, lá naquela Lemúria onde ele mostrou lá em cima, na verdade na Hiperbórea, inicia então a primeira civilização, que são os Sumérios. Quem gostava de Conan? Alguém gostava de Conan aí? Conan vivia lá na Suméria. Mas isso começou numas revistinhas. Na década de 70 tinha Conan o Bárbaro, a Espada Selvagem de Conan, depois o Rei Krum. Sabe o cara que escreveu isso daí? Ele disse que teve isso num sonho. Tanto o nome da cidade, do personagem, de tudo que ele desenhava, ele via em sonho. Nada mais era que uma lembrança. Depois foi descoberto esse continente, como esse povo vivia. Aí tem o filme do Conan, dos acadianos lá, o rei, Escorpião Rei. São filmes de ficção, mas que tenta trazer a memória do nosso passado. Como a gente chegou a ser o que é hoje? Foi um processo de evolução. Como estamos preparando os próximos. Sim. Ur é a primeira cidade capital de uma civilização. Isso é mencionado lá na Bíblia, de onde Abraão veio. Nos tempos de Abraão. Então o Império Acádio, que ficava dentro da Suméria, pegava aquele pedacinho ali. Aqui que o ser humano começou a se desenvolver de fato. Desenvolver tecnologia, de falar, poxa, somos inteligentes, podemos usar a nossa inteligência para nosso favor, para conforto, para viver melhor, e assim foi indo. Só que a diferença é que uma civilização começa a crescer e ela dá uma estagnada. Aí vem uma outra civilização, cresce mais e acaba dominando ela. A gente tem vários filmes que contam essas histórias. Aquele filme com o Rodrigo Santoro lá, o que vem depois, tem o 300, tem o Troia, Alexandre o Grande, tudo para representar esse período. Agora vamos aqui, segundo a Bíblia, aquele nome lá é um nome hebraico para Deus, não é aquelas letras ali.
que para nós aqui no Ocidente, alguns falam Javé ou Jeová, que é o que mais se aproxima. Mas para a tradução é Deus. O que significa aquilo? Deus. Pronto. Adão e Eva. Aí a gente veio aqui até Noé. Olha só que tem. Isso aqui é quantos anos essa pessoa viveu. Adão fala que viveu uns 1.400 anos. Tem dois detalhes. Não dá para afirmar sim ou não. Mas será que eles contavam os anos do jeito certo? Sendo que acreditavam que a Terra era plana, que a Lua era um lampião. O calendário foi Esse era o o Gregório, né? Esse era o líder. E aí sempre ele assumia, e aí por isso que ficou tanto tempo assim. Reencarnando ou Não. descendentes? Isso. Pode ser também. Mas é muito provável que vivia muito menos do que nós vivemos hoje. Isso com certeza. Então fica a critério. Mas mesmo que a gente considerasse esses anos todos aqui como reais, Eles contavam 265 dias por mundo também? então, é isso que eu falei. Mas mesmo que se considerasse 365 dias como um ano, que eles viveram mesmo esse ano, só que a gente não vai somando. Porque esse cara aqui nasceu quando ele devia ter 18 anos. Esse cara aqui nasceu quando esse devia ter 18 anos. Então, eles todos aqui deveriam estar todos vivos ao mesmo tempo. Ele não teve, o Sete não teve esse filho quando ele tinha 912 anos. Entenderam? Então, provavelmente, se seguisse essa escala, eles estariam todos vivos ao mesmo tempo. Sendo que quando Noé estava vivo, o mundo estava superhabitado. E teve que vir um dilúvio para acabar com tudo. Então, essa teoria não se sustenta por causa disso. Noé provavelmente existiu, sim. Esses homens todos aqui existiram. Não foi tirado do nada. Ele se considera cada geração como 30 anos, que Sim. 30 anos é. Então, Noé provavelmente existiu, provavelmente fez uma arca, provavelmente colocou os seus animais domésticos. Quando ele percebeu que ia haver um dilúvio, provavelmente informação espiritual, sei lá, ou perceber alguma coisa, ele provavelmente já tinha isso pronto, colocou lá no barco seus animais, como muitos outros fizeram isso. Porque lá na cultura do Japão antigo, tem lá que uma família fugiu de um dilúvio também com animais e deu origem ao povo japonês. Na China também. Mas eu acho que teríamos um detalhe aí, pelo menos para mim fez toda a diferença, de entendermos que se você fala de Jesus, Cristo, Yahvé e Aqua, na verdade são todas a mesma entidade. Eles explicam que é a mesma coisa, porque Yahvé, quando Moisés está, Abraão em Ur, foi ele que, porque Yahvé, ele tinha contato, mas eles não entendiam a proposta dele para o planeta, eles não entendiam. Abraão foi o primeiro que entendeu a proposta de Yahvé para o planeta. Ele entrou nesse programa, por isso que ele entrou nesse programa, que ele foi o escolhido para desenvolver o povo hebreu. É o que eu vou falar. Então vamos chegar aqui. Noé também teve 3 filhos. Entendeu? Onde está Abraão aqui? Abraão. Ele teve um filho chamado Cão, é? Não, Cão. É Cão. Mas aí nesse gráfico eu peguei Cão e falei no volume. Abraão aqui. É muita coisa. Se a gente olhar, cada um é um filho de um aqui. O mundo tinha sido destruído em água. Acabou o mundo. Sobrou só Noé e sua família. Quando Abraão era vivo, na história de Abraão tem o que? Ele vai para o Egito, o faraó gosta da mulher dele, ele fala que é irmã, fala que é minha irmã, senão vai querer me matar para roubar minha mulher. E por que o faraó não sabia se tinha destruído tudo e sobrou só a família de Noé? Também é uma teoria que não se sustenta. Se o mundo acabou e iniciou com Noé,
Quando chegou na geração de Abraão, não devia haver civilizações, já que não se conhecia. Quando Abraão, né, saiu com seu povo lá, com sua família de Ur, né, quando Yahvé mandou que ele saísse, que ele fosse para uma terra que ele ia mostrar, e ele passou por diversas cidades, e ele foi edificando altares, né? Depois, quando ele passou pela cidade, pela terra de Canaã, que já existia um povo lá, que eram os fugiu o nome agora, né, que ele falou, essa terra eu vou dar para a sua descendência, né? Vou dar para vocês. Leem a apostila. Isso que ele está falando está na apostila da aula de hoje. Mas agora, ele falou, agora eu não posso, porque eu não posso ser injusto com os então, olha a hora que nós estamos. Né? Para encerrar. A verdade deles ainda não. Para encerrar, senão nós não vamos conseguir terminar a aula hoje. Abraão, se vocês perceberem, na apostila, na capa, está escrito Aliança Espírito Evangelho. O nome Aliança foi tirado por causa de Abraão. Na Bíblia diz que Abraão fez a primeira aliança com Deus. Abraão reencarnou, ele veio lá da Mesopotâmia, daquela cidade de Ur, segundo a Bíblia, por uma orientação de Deus que diz: saia da casa da sua família e você terá uma nação, você fundará uma nação. Na verdade, ele já era um espírito evoluído e reencarnou para trazer o monoteísmo, essa ideia de um Deus criador. Então ele e seus filhos, Abraão, Isaac e Jacó, foi quem trouxe essa ideia de um Deus único. Antes disso, para eles, todos os fenômenos que aconteciam era algum Deus que causava. Chuva era o Deus da chuva, guerra era o Deus da guerra, trovão era o Deus do trovão. O Abraão que trouxe na Bíblia, está escrito na Bíblia, né? Isso. Na verdade, a Bíblia diz que foi Adão que trouxe tudo, mas para a história humana, Abraão foi quem trouxe. Por que Abraão fez que o Jeová fez esse pacto com Abraão? Porque precisou que o ser humano chegasse a uma configuração tal cerebral que ele teve condição de entender aquilo. Os demais não tiveram. Ele foi o primeiro que entendeu. Por Sim. isso com ele foi feita essa Mas na verdade, Sócrates, na época, já bem perto aí da época de Abraão, na Grécia, a Grécia era uma cidade politeísta, acreditava em deuses, Zeus, Atenas e tal, mas Sócrates falava de um criador, não deu nome para ele, mas falava de um criador. Zoroastro, lá no Oriente, não existia a Índia ainda, mas lá naquela região também falava de um único criador, ensinava isso. Então esse conhecimento, como eu disse, tudo que acontece, ele é lançado no planeta em vários lugares ao mesmo tempo, mas Abraão ficou o mais conhecido. Ele aceitou. E então essa foi a primeira aliança com Deus, segundo a religião E não foi simples esse tradicional. pacto. Ele não podia desenvolver a clarividência, ele não podia fazer imagens, ele tinha que trabalhar com leis físicas, ele tinha que trabalhar com meio ambiente. Alex, Não podia desenvolver. você tem que responder uma pergunta que esses é bem espirituais. curiosa. Esses grandes mestres de outras filosofias, tem indianas assim, como que o Espiritismo explica o nascimento dele, de ele criar uma filosofia? Matemática, filosofia. Assim, Tem nós uma estamos evoluindo, entrevista. né? Só que ele trouxe uma filosofia de... Tem uma entrevista de Emmanuel com Alcílio Zaru, que era o presidente da LBV, Legião da Boa Vontade, existe até hoje. Então eles conversaram com Chico Xavier se poderia fazer uma entrevista com Emmanuel. Então Chico incorpora o Emmanuel e eles fazem pergunta para Emmanuel e Emmanuel responde. Então eles perguntam como que era esse governo de Jesus na Terra. Emmanuel dá algumas informações, só que eles não exploram. Eles falam que Jesus era o governante da Terra realmente e que ele tinha alguns ministros. Ele só fala de um. Ministros como os nossos ministros, pessoas que cuidam de determinadas
segmentos da evolução. Um deles era Sócrates. Então, provavelmente, Buda era um ministro, Gandhi era um ministro. Esses grandes homens, Zoroastro, eram espíritos evoluídos que vêm desenvolver espiritualmente uma região. Então, podemos dizer que essas pessoas realmente são deuses daquela região, porque eles trazem um conhecimento divino. Eles evoluem aquela região. Se a gente olhar a Índia hoje não é mais, mas até 20 anos atrás era um país extremamente miserável, superpopuloso, miserável e com violência baixíssima. Mas eles se perderam no politeísmo e no... Se perderam não, faz parte da cultura. Não existe errado, não existe cultura errada, claro que no final religião errada. Uma raça só, mas quem deu essa vertente foi os hebreus, e depois como se uma grande obra em que um faz uma coisa e o outro faz outra. Você pode me dizer que você não viveu lá na Índia? Provavelmente. E estava errado lá? Quando você viveu lá? E se você fosse um pregador? Eu coloco como uma grande obra em que você faz coisas diferentes. Então vamos tirar esse preconceito de que essa religião é melhor que aquela. Tudo faz parte. Hoje estamos aqui, estamos espíritas. Vamos beber dessa água o máximo que conseguimos. Porque amanhã pode ser que eu esteja na religião que eu mais critique, que eu menos goste. E eu vou ter que conviver lá. Quando o Paulo confessa que quando matava cristão, isso aí estava certo? É isso mesmo. Ensinado para ele. A gente vai. Mas tem um detalhe. Não vou nem passar mais slide porque. Mas eu acho que existe um detalhe. Eles vão se juntar a nós, não nós que vamos nos juntar a eles. Eles virão para o cristianismo, para as ideias cristãs com esse